Fala pessoal, professor Sandro Ramos aqui e hoje continuando a nossa playlist do HTML até o React. Hoje, enfim, chegamos no nosso querido amigo React e hoje a gente vai entender o que é JSX, o que são componentes, como que a gente trabalha com componentes quando a gente está estruturando a nossa interface e também como a gente passa propriedade entre esses componentes. Então, bora pro vídeo. Então vamos lá pessoal, o que a gente vai estar dando uma olhada aqui nesse nosso vídeo de hoje. A gente vai entender o que é o React, o que é a ideia central dos componentes, como que a gente pensa em componentes, o que é essa sintaxe do JSX, por que a gente não vai estar trabalhando só com HTML e JavaScript, como que a gente faz a comunicação entre os nossos componentes, passando propriedades, algumas regras que a gente tem que respeitar com as questões de propriedades, como que funciona o React, a gente vai entender também como que ele faz a atualização na tela pra gente, e também a gente vai criar o nosso primeiro projeto para a gente conseguir entender alguns dos conceitos. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é o React. Alguns falam que é biblioteca, outros falam que é framework, então a gente precisa conseguir ter essa primeira definição. Então basicamente o React ele é uma biblioteca criada lá pelo Facebook para resolver um problema que eles tinham há muito tempo atrás, que era basicamente de atualizar o chat em tempo real e controlar toda essa atualização, e isso era muito difícil fazer com as ferramentas que eles tinham naquela época. Então o time interno do Facebook pegou e criou a biblioteca do React para conseguir simplificar e facilitar ali o desenvolvimento de interfaces dentro do Facebook e resolver esse problema ali basicamente da atualização dentro do chat. Lembrem-se lá do nosso querido amigo Facebook, a gente tinha o chatzinho interno, né, quando a gente acessava a plataforma, e manipular e ir atualizando todos aqueles itens era bem complicado. O React veio e conseguiu resolver esse problema. Então, basicamente, ele é uma biblioteca JavaScript e a gente precisa conseguir entender, né? Qual que é a diferença de uma biblioteca para um framework? Então, bom, a biblioteca é uma caixa de ferramentas um pouco mais contida. Ela tem algumas funcionalidades, algumas funções ali que ela pode auxiliar a gente durante o desenvolvimento e, normalmente, a gente tem uma flexibilidade muito grande quando a gente utiliza esse tipo de ferramenta. Já os nossos frameworks, basicamente, eles são grandes estruturas que definem como que a gente vai realizar o desenvolvimento. Então, se a gente puxa ali na cabeça o Spring Boot, por exemplo, você tem que respeitar a regra dele de como que ele funciona e ele vai definir como que você vai realizar seu desenvolvimento. Então, você precisa ter uma controller lá para receber seus endpoints, você precisa de alguma coisa com @service para você colocar sua regra, você vai ter acesso a dados, você precisa de um @repository com um repositório com a definição que ele passa para você ter que implementar. Então ele é opinativo, né? Já o nosso querido React, ele é uma biblioteca, ele é algo mais simples e que a gente tem uma flexibilidade muito grande, diferente de grandes frameworks como o Nest ou o próprio Next, é um framework do React, ou o próprio Spring Boot, como a gente comentou. Então, bom, pessoal, a ideia por trás do React é a gente conseguir componentizar os nossos elementos e com isso a gente conseguir ter vários benefícios, como a questão da reutilização. Então a gente pode ter um bom exemplo que a gente viu em aulas passadas, e eu já estou aqui com o meu VS Code aberto, que se a gente for aqui na aula 4, se eu não me engano, na aula 2, desculpe, onde a gente tem um exemplo de vídeo. Eu posso abrir esse cara aqui rapidinho, depois a gente pode aqui colocar para rodar a nossa apresentação. Vamos jogar esse cara aqui para cá, aqui, ó, onde a gente vai rodar o nosso código. E esse cara ele é um belo exemplo de questão da problemática que a gente pode ter de reutilização. Então vejam esses componentes aqui de card, que não são componentes, né, no caso. São as várias tags que a gente criou. E vocês estão vendo como esse cara aqui ele é muito parecido, esses componentes? Vou chamar de componentes aqui. E basicamente eles são a mesma coisa, o que muda ali é o conteúdo que tem dentro deles, né? Então eles poderiam, a gente conseguiria, de alguma forma, respeitar o dry, né? O don't repeat yourself, e não ficar duplicando esse cara. Que relembrando como que é o código desse cara, cada um daqueles componentes ali de card que a gente estava vendo são esses caras aqui, ó. Article, Video, Card, tarará. Todos eles a gente repete a mesma estrutura e vai trocando apenas o conteúdo. Então isso aqui é algo muito passível da gente conseguir reutilizar. A gente vai lá, cria um componente, que seria basicamente apenas uma tag dessa, e a gente vai ali e troca só o conteúdo, né? Então a gente consegue ter essa reutilização, isso quando a gente está falando do React. Nesse modelo comum que a gente estava vendo até o momento, de HTML, CSS e JavaScript apenas, a gente não tem essa possibilidade de a gente conseguir ter essa reutilização, né? Então o nosso código ele não fica tão organizado, ele fica essa tripa gigante aqui, aquele exemplinho ali, 786 linhas, e aqui nesse exemplo eu só coloquei mais cards
para definir como que seria se a gente precisasse colocar mais cards, né? Você teria que ficar duplicando aquele bloco lá várias vezes dos cartões e trocando o conteúdo que tem dentro deles. Justamente o React vem para a gente criar apenas um componente desse cara e poder reutilizar ele várias vezes. Então, basicamente os benefícios que a gente tem na componentização eles são vários, né? A gente pode reutilizar, a gente cria um componente de card, por exemplo, e pode só ir trocando o conteúdo dele internamente e reutilizando ele várias vezes. A gente vai criar nosso primeiro componente aqui hoje. Manutenção. Ah, beleza, a gente viu aqui, e se chega nosso tech lead e fala, eu quero a data aqui agora quando foi lançado isso aqui, não só há quanto tempo que ele foi lançado, eu quero a data. Cara, você precisaria ir em todos esses cartões e adicionar o campo da data com o valor específico. Então entendam que nesse nosso cenário aqui fica bem complicado, né, a gente trabalhar de uma maneira mais dinâmica desse nosso modo que a gente estava trabalhando até o momento. Então a manutenção ela é prejudicada, a organização também ela tem benefícios quando a gente começa a trabalhar com componentização. E, seguindo aqui, basicamente a gente chega no JSX. Mas para a gente ver o JSX, o ideal é que a gente crie o nosso primeiro projeto e daí com ele a gente consiga aí trabalhar esses conceitos de entender o que é o JSX e trabalhar com ele na prática. Mas vamos aqui à definição mais teórica. Basicamente ele é uma extensão de sintaxe, né, que a gente tem aqui no React, onde a gente consegue trabalhar tanto com a lógica do JavaScript quanto com as marcações do HTML juntos. Então o JSX vem de JavaScript XML, né, XML, que se vocês lembrarem lá do XML, ele junta, né, as tags e o conteúdo, a gente tem elas no mesmo conjunto, né, então o JSX permite isso, né, a gente não precisa mais de um arquivo JavaScript e de um arquivo HTML, a gente tem tudo junto. E bom, não é HTML, e basicamente no final do dia, uma ferramenta chamada Babel, a gente tem outros compiladores ali, né, que podem fazer essa transformação do JSX, mas basicamente no final do dia o que o navegador entende é JavaScript. Então, essa ferramenta, o Babel, vai conseguir fazer esse build. Quando a gente gera o build, ele transforma esse JSX em JavaScript, que é o que o navegador entende. Então, quando a gente vai lá e cria uma tag H1 dentro do JSX, né, dentro do React, o que ele vai fazer lá no final do dia é dar um create element com um H1. Ok, então a gente pode criar aqui rapidinho um projeto para a gente poder visualizar. Para criar um projeto é muito simples. Eu vou abrir um novo terminal aqui na minha aula 7, que é essa aula que nós estamos agora, e eu vou passar para vocês o comando que a gente pode criar um projeto com o Vite. A nossa documentação que eu deixo em todos os vídeos, e nela a gente tem aqui os guias. E se a gente for ali no nosso guia da aula 7, vocês vão ver que tem várias e várias coisas. Aqui fala também sobre o NPM, né, que é quando a gente trabalha em projetos em Node, o NPM é a ferramenta ali de gerenciador de pacotes que a gente utiliza, então vocês podem se aprofundar mais aqui, mas basicamente quando eu for rodar os comandos do NPM eu explico para vocês certinho o que está acontecendo. E aqui a gente tem algumas maneiras que a gente pode criar nosso projeto. A gente tem das mais simples, e até que o próprio time lá do React, quando criou o React fez, que é o Create React App, mas isso já não está mais em uso atualmente. Poderíamos criar com frameworks como Next, e é o que é recomendado lá na documentação para nós. Setup manual, que ninguém faz isso, né? Fazer toda a configuração à mão. O Parcel, que é uma ferramenta de build mais simples que o Vite, ou até com o Astro, né? Que é um framework aí que está ganhando bastante visibilidade recentemente. A gente vai criar com o Vite, que é essa ferramenta que permite a gente ter ali o hot reload na tela, em real time, e também permite que a gente possa utilizar até outras ferramentas para gerar esse build do React, que não seja o Babel, como por exemplo o Speed Web Compiler, que ele é um compilador feito em Rust, que consegue gerar o build ali em até 20 vezes mais rápido, mas no final do dia vai ter essa ferramenta que ajuda a gente a ter ali o Hot Module Reload, né? Replacement. Não me recordo aqui ao certo, mas é o HMR. Bom, pessoal, então vamos criar aqui nosso projetinho. Basicamente o que a gente tem que fazer é npm create vite e o nome do nosso projeto. Então, npm create vite, e aqui eu vou colocar aqui, ó, projeto JSX. Beleza, ele vai começar aqui. Aqui a gente tem algumas opções, é importante que vocês selecionem aqui a opção do React. E aqui no primeiro momento a gente vai estar trabalhando apenas com o JavaScript. Esse mais SWC é esse Speed Web Compiler, que é esse compilador feito em Rust, que eu comentei que ele consegue gerar o build ali muito mais rápido. Ok? Então eu vou estar dando um cd projeto JSX, npm install,
E aqui a gente já pode dar o npm run dev. Da onde que eu estou tirando essa questão de dar um run dev? Aqui dentro, na nossa estrutura do nosso projeto, nós temos o package.lock.json, que todo projeto Node /js, ele sempre vai ter esse package.json, que basicamente aqui a gente tem os scripts que executam algumas coisas importantes do nosso projeto, como a gente poder rodar ele localmente, gerar o build, realizar ali a questão do lint, né, para aplicar as regras de lint que a gente tem definidos no nosso projeto. E se a gente for lá, a gente já tem aqui nosso projetinho rodando, que ele vem com o exemplo padrão, que para a gente ganhar tempo a gente vai dar um reset nele, para a gente entender os conceitos do zero. Basicamente aqui o que o React faz, ele pega e captura ali dentro do nosso index.html a tag root e, fazendo a referência aqui ao nosso main.jtxx, ele pega e injeta, né, todos os nossos componentes ali, ele cria, né, em real time ali todo o nosso HTML, né? Então o React é uma ferramenta que funciona client-side, então basicamente a gente manda um pacotão de JavaScript, o navegador recebe isso, o navegador do cliente, e o próprio navegador do cliente executa esse JavaScript que vai criando todo o HTML ali durante a utilização do nosso usuário. Eu vou excluir aqui esse nosso app.css. Aqui a gente pode selecionar tudo e deixar sem o conteúdo. E aqui a gente pode também remover tudo e a gente cria o nosso primeiro componente JSX aqui. Qual que é a sintaxe para a gente criar um componente JSX? Export, default, function, e aqui eu vou chamar de app, porque é o que a gente está fazendo referência lá dentro do arquivo main.jtxx, e aqui a gente tem que retornar um componente JSX. Olá! Ok, então aqui a gente tem uns pontos importantes. Como assim uma função com maiúsculo? Isso aqui é no sentido do que? Se a gente criasse uma função button, como a gente faz a referência dos nossos componentes simplesmente vindo aqui colocando eles como se eles fossem tags HTML, se a gente cria uma função com button minúsculo, vocês concordam comigo que já existe um button do própria tag HTML, a tag button. Então a gente sempre vai estar criando maiúsculo para justamente não ter essa divergência com as tags já existentes do HTML. Mas em funções, outras funções que a gente criar dentro dos nossos componentes, sim, a gente respeita a regra de ser como é o case, né? Começa minúsculo e as próximas palavras que compõem, elas ficam maiúsculas. Então aqui a gente pode criar app. E beleza. Aqui a gente já está vendo que funciona. Mas qual que é a ideia do JSX? Eu não falei para vocês que a gente consegue combinar o HTML com o JavaScript? Então eu posso vir aqui, ó, const nome. E aqui a gente tem o nosso nome. Ok. Então olha só, aqui a gente consegue só recarregar aqui. Recarregar aqui também. E boa. Então, com o nosso querido amigo JSX, a gente consegue então fazer essa união do HTML com o JavaScript e utilizar os dois em conjunto. E algumas regras, a gente só pode retornar um elemento raiz, então eu não posso vir aqui e retornar 2H1, ele já começa a brigar aqui comigo, se a gente tentar já vai dar erro. Então eu preciso englobar esses dois caras dentro de um único elemento e retornar só ele. Então sempre apenas um elemento. Ou a gente pode utilizar um cara chamado fragment, se a gente não quer alterar a estrutura ali padrão que a gente tinha. Todas as tags têm que ser fechadas. Os atributos ficam em camel case, como a gente viu também lá, né, nos atributos de CSS, né, quando a gente estava trabalhando com o CSS dentro do JavaScript, que as tags CSS elas ficavam com a segunda letra maiúscula. E basicamente a mesma coisa a gente tem aqui, né, quando a gente está falando do JSX. Então, class se torna class name, on click vira on click com a segunda ali em caixa alta, com uppercase, né, no caso. E basicamente esses são os principais pontos que a gente tem algumas regrinhas aí, né? E sempre usar chaves para inserir JavaScript no meio do nosso conteúdo HTML. Seguindo aqui, pessoal, a gente cria os nossos componentes funcionais, né? E esses objetos eles podem receber propriedades como argumentos. Então vamos criar aí os nossos primeiros componentes. O que eu recomendo para vocês aqui quando a gente está falando de componentização? Normalmente eu venho aqui e crio uma pastinha chamada components.
E nessa pastinha eu começo a criar os meus componentes. Vamos criar ali o exemplo que a gente tinha. Cabeçalho. .jsx. Então beleza, pessoal. Vamos seguir aqui para a gente criar o nosso cabeçalho. Nosso segundo componente funcional. Então a gente já sabe a sintaxe aqui, ó. Export default function cabeçalho. E aqui, como está descrito aqui na nossa apresentação, a gente precisa descrever ali o JSX que vai ser renderizado, né? Então, return. Já vimos a sintaxe, aqui a gente vai colocar um header. Aí o cabeçalho. E a gente pode utilizar esse cara aqui como se fosse uma tag HTML lá dentro do nosso app.jsx. Olha só que bacana. Então a gente pode vir aqui e colocar um cabeçalho. A gente poderia colocar isso aqui como uma main, para respeitar o que a gente já viu em aulas anteriores. E aqui a gente pode vir e colocar um cabeçalho. Vejam que tem que importar. Ok? Então ele realiza o próprio VS, já realiza o import. E a gente já consegue ver aqui, ó, que está sendo refletido em real time aqui o que está acontecendo. Porém, isso aí é meio inútil, né? Você tem um cabeçalho que ele sempre vai retornar a mesma coisa, né? Um componente meio estático. E é claro, a gente pode ir componentizando toda a nossa aplicação e tendo cada um desses bloquinhos e fazendo o nosso Lego. Mas isso não é tão útil, né, rapaziada? A ideia é que a gente passe as propriedades dos nossos componentes pais para os nossos componentes filhos. Para aí sim, efetivamente, a gente tem componentes que são dinâmicos, que dado os valores que eles recebem, eles vão conseguir renderizar os componentes de maneira diferenciada, né, com base na alteração do valor que cada um deles tem. Então, olha só o que a gente faz para poder receber props aqui dentro do nosso componente. A gente pode vir aqui e adicionar props. E aqui a gente pode vir, por exemplo, e colocar props.título. Ok. E aqui eu vou jogar o nosso cabeçalho aqui do lado, para a gente ver como que fica a definição desse props.título aqui no meu cabeçalho. Simplesmente posso vir aqui, ó, título é igual a primeiro cabeçalho. Show de bola. Então, ele já recebe esses dados. Questões importantes aqui, né? A gente poderia ter vários. Primeiro, segundo. E aqui, agora sim, a gente tem um componente totalmente dinâmico. É claro, esse é um exemplo simples, mas a gente poderia ter exemplos mais complexos, como o nosso card de vídeo, onde ele receberia lá um objeto com vários dados e renderizaria cada um lá dos cards com base nesses objetos específicos. Alguns pontos importantes que a gente tem aqui, né? As props, elas são somente leitura, então a ideia é que a gente não tente começar a alterar aqui as propriedades que a gente está recebendo no componente filho. E basicamente a gente pode também utilizar destructuring para a gente poder estar pegando efetivamente só os objetos que a gente quer. Então aqui a gente sabe que o objeto que a gente está recebendo é props, e a gente viu lá que em destructuring a gente abre aqui as chaves e pega só os atributos que a gente quer ali daquele objeto, né? Então a gente também pode aplicar a desestruturação. Como eu falei com vocês lá no JavaScript, a gente aplica muito destructuring e vários conceitos, que hoje a gente não vai ver estados, a gente vai ver apenas essa questão da componentização, e a gente pode ver que continua funcionando normalmente aqui a nossa aplicação. Ok? Então os nossos pontos finais aqui da nossa aula de hoje. Basicamente, a gente tem dois tipos de paradigmas. O que a gente estava fazendo com JavaScript e HTML apenas, a gente tem que ir lá e dizer o como, né, linha a linha, o que tem que ser feito e etc. Então é como a gente falar o passo a passo do nosso GPS, né? Já aqui no React a gente diz o que a gente quer fazer. Eu quero que a UI se pareça com isso. Eu quero que quando tal estado se modificar, eu quero que você renderize a tela e crie tudo que for necessário em volta daquele determinado estado. Então é um GPS que a gente só pede o destino final, né? Então é mais declarativo no React. A gente não tem mais aquela preocupação de ficar manipulando a DOM nós mesmos, né? E beleza, como é que funciona essa mágica? Basicamente, o React ele tem um conceito que se chama Virtual DOM. Então basicamente ele pega ali a DOM real, que é a DOM que efetivamente a gente tem, ele cria uma DOM virtual apenas com essa alteração que a gente realizou, e a gente vai ver que essas alterações a gente promove elas por meio de estados, e quando apenas essa alteração ocorreu, ele faz o diffing, né? Ele faz a comparação entre a DOM real e a DOM virtual, pega só o que efetivamente foi atualizado e ele atualiza na DOM real.
tranquilo? Então ele consegue ser bem performático nesse sentido, porque ele só altera os elementos que tiveram alterações por conta do estado que houve uma alteração. E a gente vai ver esses estados mais para frente. Então, basicamente aí uma mão na massa aí que eu deixo para vocês é pegar a atividade que a gente fez lá na nossa aula 4 aí dos nossos vídeos e tentar componentizar ela, pegar aquele HTML e CSS que a gente fez e criar componentes React, beleza? Então, por este vídeo é isso. Muito obrigado de você ter assistido até aqui e até a próxima.